Nós estamos estudando sobre o tabernáculo. Nessa exposição chegou o capítulo 25, 26, e a gente tem essa mensagem que alguns têm gostado. Acredito que a maioria da igreja tem acompanhado com muita alegria, não é? O tabernáculo tem sido estudado, amados, por vários crentes ao longo da história. E tem realmente trazido muito entendimento, muito crescimento. Mas também tem alguns autores que acabam se prendendo tanto a detalhes que se perde naquilo que de fato é principal. Inclusive há algumas bíblias que têm as partes do tabernáculo, tudo ali desenhado, bonitinho. Se você tem uma bíblia assim, acompanhe toda semana para ver quais as partes que a gente vai estar discutindo. Na internet também tem muita coisa. Tem coisa ruim, tá? Mas tem alguma coisa boa. Hoje nós vamos mostrar um vídeo para você poder ver acerca do que foi o tabernáculo. Só, meus amados e minhas amadas, para a gente relembrar, o povo de Deus está no deserto, né? Já havia passado do Mar Vermelho, e Deus então reúne o povo perto do Monte Sinai, ao pé do Monte Sinai. E lá Moisés é chamado à presença de Deus para receber as 2 tábuas contendo 10 mandamentos. Estão comigo? E junto com os 10 mandamentos, o Senhor deu a Moisés especificações de como que ele queria que fosse construída uma tenda portátil, móvel, onde Deus estaria se encontrando com o povo sempre. A palavra tabernáculo significa relacionamento. Deus estaria estabelecendo então um relacionamento, uma habitação com o seu povo. Por isso que todas as mensagens têm o mesmo tema. Deus quer habitar em meio ao seu povo. Ou usando uma linguagem aí da informática, eu coloquei essa imagem para dizer que Deus quer se conectar com o seu povo, também cabe apropriadamente. Só que, amados, Deus fez a maquete. Deus queria que o tabernáculo tivesse algumas orientações, algumas estipulações muito claras, porque o nosso Deus é um Deus de detalhes. Repita comigo, nosso Deus é um Deus de detalhes. Não adianta fazer de qualquer jeito para Deus que não cola. Não cola. Preste atenção, tem que fazer a coisa do jeito que ele determina. Então nós já apresentamos aqui já a questão de, pastor, mas como que o povo recolheu ofertas? O povo estava no deserto, não tinha nada, e as ofertas eram preciosas, por exemplo, ouro, prata, bronze, tecido azul, púrpura, Êxodo 25, a partir do versículo 1 vai dizer, não é? Tecido azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelo de cabra, pelo de carneiro tingido de vermelho, pelo de animal marinho, madeira de acácia. Como queria conseguir tudo isso? Quando o povo saiu do Egito, diante daquela grande libertação, os egípcios deram recursos para que os hebreus saíssem. Praticamente eles disseram o seguinte: olha, saiam daqui esse povo, porque só está trazendo complicação para a gente. A última das pragas foi o quê? A última das 10 pragas, a morte de todos os primogênitos. Então a palavra de Deus vai nos dizer de que os hebreus despojaram os egípcios. E esse dinheiro, esses recursos retirados ali dos egípcios foram usados na confecção do tabernáculo. Nós já vimos aqui sobre a Arca da Aliança, o propiciatório de ouro puro, a mesa dos pães da proposição, o candelabro de ouro, que depois eu fiquei sabendo que o pessoal ficou transformando em meme na internet, que vez por outra eu falava candelabro, então é candelabro de ouro. E hoje nós vamos estar vendo sobre as cortinas do tabernáculo, as tábuas, os travessões e o véu. O véu é bem conhecido, né? O véu e as cortinas do tabernáculo que separavam o lugar santo do lugar santíssimo. Tá ok? Então vamos ao texto, é uma leitura longa, 37 versículos, mas não vai doer nem nada. Então abra a Bíblia e acompanhe aí com atenção. Farás o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino, torcido e tecido azul, púrpura e carmesim, com querubins bordados nelas. O comprimento de cada cortina será de 28 côvados e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas terão a mesma medida.
Só para trazer aí em uma medida de comprimento nossa, seriam 12,6 metros de comprimento por 1,80 de largura. 5 cortinas serão enlaçadas umas às outras, e as outras 5 serão enlaçadas da mesma maneira. Farás laçadas de tecido azul na orla da última cortina do primeiro grupo, assim também farás na orla da primeira cortina do segundo grupo. Serão 50 laçadas na orla de uma cortina e 50 laçadas na orla da outra. As laçadas serão opostas umas às outras. Farás 50 colchetes de ouro e com eles prenderás as cortinas uma à outra. Assim o tabernáculo será um todo. Farás também cortinas de pelos de cabras para servirem de tenda sobre o tabernáculo. Farás 11 cortinas assim. O comprimento de cada cortina será de 30 côvados e a largura de 4 côvados, algo em torno de 13,5 de comprimento e também 1,80 de largura. O comprimento de cada cortina, 30 côvados e a largura de 4 côvados. Reunirás 5 cortinas em um grupo e as outras 6 em outro grupo. E dobrarás a 6ª cortina na frente da tenda. Farás 50 laçadas na orla da última cortina do primeiro grupo, outras 50 laçadas na orla da primeira cortina do segundo grupo. Farás também 50 colchetes de bronze, introduzirás os colchetes nas laçadas. Assim unirás a tenda para que forme um todo. Então nós temos a primeira cobertura, a segunda cobertura, e o que sobrar das cortinas da tenda, a saber, a meia cortina que sobrar, será pendurada nos fundos do tabernáculo. E o côvado que sobrar nos dois lados, no comprimento das cortinas da tenda, será pendurado nos dois lados do tabernáculo para cobri-lo. Farás também para a tenda uma cobertura de peles de carneiro, tingidas de vermelho, e por cima destas uma cobertura de peles de animais marinhos. Farás também as tábuas do tabernáculo de madeira de acácia, que serão colocadas verticalmente. O comprimento de cada tábua será de 10 côvados, tá ok? Algo em torno de 4,5 de comprimento por 67,5 centímetros de largura. E a sua largura de 1,5 côvado. Cada tábua terá 2 encaixes justapostos, assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. Ao fazer as tábuas do tabernáculo, farás 20 delas para o lado sul. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas. 2 bases debaixo de cada uma das tábuas para os 2 encaixes. Também farás 20 tábuas para o lado norte do tabernáculo, com suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de cada uma das tábuas. E farás 6 tábuas voltadas para o fundo, o lado ocidental do tabernáculo. Farás também 2 tábuas para os cantos do fundo do tabernáculo. Por baixo serão duplas, estendendo-se inteiras do mesmo modo até a primeira argola em cima. Assim serão as 2 tábuas dos cantos. Haverá 8 tábuas com suas 16 bases de prata, 2 bases debaixo de cada uma das tábuas. Farás também travessões de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do outro lado e 5 para o fundo do tabernáculo no lado ocidental. O travessão central passará entre as tábuas, de uma extremidade à outra. Revestirás de ouro as tábuas, e de ouro farão as suas argolas, por onde passarão os travessões, que também serão revestidos de ouro. Então levantarás o tabernáculo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Farás também um véu de tecido azul, púrpura e carmesim, de linho fino, torcido, com querubins bordados nele. E o suspenderás sobre 4 colunas de madeira de acácia. Revestirás de ouro, com colchetes de ouro sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes, e levarás a arca do testemunho para dentro do véu. Esse véu fará separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Porás o propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. Colocarás a mesa do lado de fora do véu e o candelabro em frente à mesa.
para o lado sul do tabernáculo. A mesa ficará no lado norte. Farás para a entrada da tenda uma cortina de tecido azul, púrpura e carmesim, de linho fino torcido, obra de bordador. Farás para a cortina 5 colunas de madeira de acácia, revestidas de ouro e com ganchos também de ouro, e fundirás para elas 5 bases de bronze. Ó Deus, traga clareza da sua palavra nas nossas mentes e corações, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos recapitular como que era feito o tabernáculo. Vamos soltar o videozinho aí para a gente poder, aí pode desligar as luzes, só para a gente poder, dizem que uma imagem fala mais do que 1000 palavras, né? E a gente está falando sobre o tabernáculo, essa tenda móvel. Então vamos, tem um sonzinho, o som é meio cavernoso, mas pode soltar um pouquinho ao fundo para ajudar. Comentando algumas coisas, então, no deserto, a cada movimento do povo na caminhada era estabelecido, então, este tabernáculo, que também é chamado, na linguagem de hoje, como tenda sagrada, tenda da presença de Deus. Do lado de fora, chamado átrio, havia o altar dos sacrifícios. Este é o desenho, nós vamos chegar a imagem, a pia de bronze, onde os sacerdotes lavavam as mãos e os ofertantes também. Entrando no chamado lugar do Santo dos Santos, de um lado a mesa dos pães da proposição, do outro lado o tabernáculo. Nós já vimos isso em mensagens aqui, representando a provisão e a presença de Deus. E o altar do incenso também, a fumaça subindo em culto ao Senhor, o santíssimo lugar, a arca da aliança, totalmente revestida de ouro, madeira de acácia. Dentro havia a santa lei de Deus, as 2 tábuas da aliança, os 10 mandamentos, a vara de Arão que havia florescido, e também uma porção do maná, representando o sustento de Deus. Tem como voltar a tela só um pouquinho, Dani, para a gente ter uma visão do todo? É mais ou menos para o finalzinho. Isso, vê aí. Quando eu falar pausa, você pause, por favor. Aí, pode pausar. As coberturas são estas, não é? Então, e os travessões e as tábuas que compunham então o cercado. E a nossa mensagem de hoje nós vamos estar falando sobre essas coberturas e sobre as cortinas do lado de dentro, onde faziam separação do átrio para o santo lugar e do santo lugar para o santíssimo lugar. Obrigado, Dani. Pode soltar a tela. E no PowerPoint da mensagem, dando um clique, por favor. A grande ideia desta passagem é de que Jesus nos permite termos livre acesso ao coração do Pai. Porque o que é, amados, incrível, é de que o tabernáculo apontava em todas as partes para a pessoa e obra do Senhor Jesus. E ao longo dessas mensagens, se você ainda não acompanhou as mensagens, perdeu uma delas, todas estão no Facebook. Fica gravado no Facebook? Fica gravada no Facebook, você vai ali, seção vídeos, acompanha a mensagem para você não perder, tá ok? E nós temos então sobre essas coberturas, as cortinas, as tábuas, nós vamos aprender juntos aqui de que Jesus é aquele que nos permite
termos livre acesso ao coração do Pai, né? Até mesmo porque aquele véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, porque toda essa estrutura, preste atenção, do tabernáculo, ela foi trazida para o templo de Salomão. E depois da destruição do templo de Salomão, o povo foi cativo, e depois foi reconstruído em Herodes, havia a mesma estrutura, átrio, essas partes, né? Átrio, havia o pátio dos gentios, o átrio, onde só os judeus poderiam ficar, e homens, o lugar santo e o lugar santíssimo. E esse lugar santíssimo havia um véu que separava. E na morte do Senhor Jesus, Marcos vai registrar, e Mateus também, de que este véu foi rasgado de alto a baixo. Nós vamos daqui a pouco entrar nesses detalhes. Dando um clique aí, por favor, Dani. Vamos falar alguma coisa sobre a cobertura do tabernáculo. Deus deu a Moisés toda a orientação a respeito da construção. Capítulo 25, versículo 9 de Êxodo, vai dizer que conforme a tudo que eu te mostrar, Deus está dizendo, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo fareis. O que me encanta, amados, quando eu leio sobre essas orientações, especificações acerca do tabernáculo, é como o nosso Deus é um Deus calculista. É impressionante, bem antes de todos os recursos arquitetônicos que nós temos, bem antes de todas as orientações, nós vamos ver ao longo das passagens aqui de Êxodo, que Deus fez questão de convocar e fazer com que os melhores, os especialistas, os artesãos estivessem fazendo parte da construção. Definitivamente Deus não aceita que as coisas aconteçam do nosso modo, tem que ser do modo de Deus. O tabernáculo foi no deserto um tipo, uma sombra da pessoa e a obra de Jesus. E hoje eu vou estar sempre citando o livro de Hebreus, porque para quem quer compreender o significado do texto de Êxodo a respeito do tabernáculo, tem que ler o livro de Hebreus. Hebreus capítulo 8, versículos 1 e 2 vai dizer: ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote real, tal, que está sentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, Jesus, o qual o Senhor fundou e não o homem. E não o homem. Por que essas coberturas? Por que 4 coberturas? Por que a escolha desse material? Era uma questão de coincidência? Era uma questão... Não, absolutamente, amados. A cobertura da tenda sagrada ou do tabernáculo era necessária por conta da oscilação da temperatura no deserto. Era muito comum, amados, ter durante o dia 50 graus e à noite 10 graus. Sempre. Então, numa temperatura dessa tão absurda, amados, a caminhada do povo no deserto, ela só foi possível durante 40 anos, porque segundo Êxodo capítulo 13, versículos 21 e 22, de dia o Senhor ia com o povo através de uma coluna de nuvem, e de noite uma coluna de fogo. E o versículo 22 de Êxodo 13 vai dizer: nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Deus estava com o povo em toda a caminhada no deserto. E isso é sinal, amados, é indicação de que Deus de fato nunca deixa o seu povo desamparado. Nós cantamos aqui aquilo que nós cremos. E agora que Deus estabelece então a construção de um tabernáculo, de um lugar de encontro com o próprio Deus, deveria acontecer essas coberturas. Eu não vou estar seguindo a sequência do texto, eu vou estar seguindo justamente as coberturas, começando da parte de cima até chegar à última cobertura. A primeira cobertura do tabernáculo era feita de pele de animais marinhos. Nós vamos encontrar no Êxodo capítulo 35, 23, todos os que, ou melhor, no texto de, exatamente, Êxodo 35, 23, todos que possuíam fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho ou couro, trouxeram-nos. Essa última cobertura era usada, amados, com a cor bastante semelhante à tonalidade do deserto. Cores de peles de animais marinhos. Você vai encontrar no versículo 14.
Farás também para a tenda uma cobertura de pele de carneiro tingido de vermelho, por cima desta uma cobertura de peles de animais marinhos, ou em algumas versões texugo, um outro animalzinho. Essa primeira cobertura era uma cobertura de uma cor assim amarronzada. Era usada justamente, amados, pela sua qualidade térmica. Desde o Egito se utilizava pele de animais marinhos para se utilizar de isolamento térmico. A segunda, então, cobertura era de pele de carneiro tingida de vermelho. Nós vamos encontrar em Êxodo 25:5 peles de carneiro tingidas de vermelho, e ela não seria vista por fora, estava ali para simbolizar de que para entrar no tabernáculo era preciso haver derramamento de sangue. Quem olhasse de fora só iria ver a cobertura de animais marinhos, uma cor semelhante ao próprio deserto, sem qualquer tipo de destaque, sem qualquer tipo de vislumbre. O tabernáculo como um todo, quem olhasse de fora não imaginaria a beleza e a grandiosidade do que estava dentro. A aparência exterior era comum. Isso me faz lembrar o texto de Isaías, capítulo 53, quando fala de que Jesus, quando veio entre nós, também não chamava atenção pela sua beleza ou formosura, visto que ele era uma pessoa comum. Jesus era uma pessoa tão comum que Judas precisou criar uma senha para que ele fosse reconhecido. Aquele que o beijar, esse prendam. Porque mesmo que a fama de Jesus fosse grande, ele não tinha beleza, formosura, estatura. Os filmes, amados, que hoje em dia falam de Jesus, geralmente usam atores lindíssimos, não é? Algumas fotos que a gente tem de Jesus, aí, alguns quadros, parece um Jesus europeu, branco, com olhos azuis, não é? Bem distante da realidade, amados. Não havia nada em Jesus que pudesse chamar a atenção por si só, assim como não havia nada no tabernáculo, pela cobertura, primeira, a última, mas a terceira cobertura era feita de carneiro manchado de sangue, justamente para demonstrar de que alguém precisou derramar o seu sangue. Olhamos para Jesus, vez por outra não nos encantamos pelo que Ele é, mas quando olhamos mais a fundo, descobrimos que como Cordeiro de Deus, Ele tirou o pecado do mundo. Abaixo então dessa cobertura de carneiro manchado com sangue, havia uma cobertura de pelos de cabra branca. Tá? E nós encontramos na Bíblia, em vários textos, o branco representando a pureza, a santidade, a ausência de pecados. Versículo 7 vai dizer: também farás também cortinas de pelos de cabra, para servir de tenda sobre o tabernáculo. Então, além dessa cobertura de cabra que nós encontramos em Êxodo 36, a partir do versículo 14 até o versículo 18, havia algumas cortinas também de pelos de cabra branco. Me faz lembrar aquele texto de Isaías que diz o seguinte: ainda que os seus pecados sejam vermelhos como carmesim, se tornarão brancos como a lã. Me lembra também 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pelos de cabra branco. E por fim, então, a quarta cobertura, aquela que só tinha acesso mesmo para ver os sacerdotes que trabalhavam. A quarta cobertura era formada por 4 cores intercaladas e querubins bordados em ouro.
Versículo 31. Também farás um véu de tecido azul, púrpura e carmesim, de linho fino torcido, com querubins bordado neles. Do mesmo material e padrão desta quarta cobertura eram feitas as cortinas que serviam de porta, tanto na entrada do átrio como na entrada da tenda, com a diferença de que nessas não haviam querubins bordados como no teto do tabernáculo. Os querubins representando, amados, os guardiões dos tesouros celestiais. A gente não pode se esquecer de que quando Deus tira o homem do jardim do Éden, Ele vai deixar anjos guardando o jardim. Que anjos eram aqueles? Querubins. Azul representando o céu. A origem de Jesus foi o céu. Púrpura representando a sua realeza. Carmesim, o seu sangue vertido por nós. Linho fino torcido. Querubins bordados nele. A preciosidade da vida de Jesus por nós. Então, amados, aqui há um detalhe importantíssimo. A cobertura graciosamente colorida que estava por baixo das outras coberturas só podia ser vista por dentro do tabernáculo. De fora, pelos de cabra, peles de carneiro e de texugo, ou de animais marinhos, golfinhos, dava uma aparência muito comum. Mas de dentro, a beleza era notória. Eu não posso deixar de aplicar uma palavra ao seu coração. O tabernáculo também é símbolo da igreja. De fora, é muito comum. Talvez nem chame a atenção das pessoas. Mas quando a gente olha a igreja de Jesus por dentro, a gente percebe que ela tem uma beleza incomum, notória. Só pode ver a glória de Deus e a beleza de Cristo, bem como a excelência da igreja, aquele ou aquela que está do lado de dentro. Quando Natanael, um homem a quem Jesus chamou para ser discípulo, se utilizou de preconceito para dizer: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? O que Jesus respondeu para ele? Vem e vê. Talvez você esteja aqui nesta noite e você esteja vendo apenas a arca, o tabernáculo por fora. Você só está vendo a glória de Deus por fora. Há 3 coberturas com símbolos impressionantes, mas a beleza, a realeza, a grandiosidade. Amados, vocês viram aqui, minhas amadas, tudo feito de madeira de acácia, que era uma madeira caríssima, revestida de ouro. Tudo feito de uma maneira grandiosa, eloquente, excelente, mas que só teria sentido toda a sua beleza para quem estivesse do lado de dentro. Olhe para mim, você está perdendo muito tempo do lado de fora. Talvez você critique a igreja porque você está do lado de fora. Talvez você está reclamando da vida porque você está do lado de fora. Talvez você está pensando que Deus está em silêncio porque você está do lado de fora. Talvez a sua vida esteja desarrumada porque você está do lado de fora e você precisa entrar do lado de dentro, porque é do lado de dentro que a gente percebe a beleza de Cristo que está em nós pela fé. Guarda isso no coração, hein? Guarda isso no coração. Só os sacerdotes tinham acesso a toda aquela beleza porque estavam trabalhando. Apocalipse vai dizer de que hoje todos nós somos reis e sacerdotes.
Não há mais na igreja. Um dos princípios básicos da reforma protestante é chamado sacerdócio universal de todos os crentes. Não há mais sacerdotes entre nós. Eu sou pastor, mas não sou sacerdote. Nós somos sacerdotes. Eu sou servo de vocês. Nós somos conservos. Funções, dons, atribuições diferentes, mas todos nós temos acesso ao mesmo Deus, a glória de Deus que está em Jesus. As tábuas do tabernáculo, cada tábua medindo aí 4,5 por 70 centímetros, inteiramente revestidas de ouro, 20 tábuas de cada lado, 8 ao fundo, cada armação com 4,5 metros de comprimento, por 70 centímetros de largura. Dando um clique aí, por favor, Dani. Ficou vermelho aqui a televisão. Acho que o controle aí, Dani, o fio aí. Havia 2 bases de prata, igual tamanho, peso, sustentando cada tábua. E é interessante, amados, que a base de cada tábua era feita de prata. Preste atenção, de prata. E prata na Bíblia significa resgate. É o preço do nosso resgate. Porque Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Em cada tábua foram fixadas 4 argolas de ouro, 2 em cima, 2 embaixo, para que pudesse passar 4 varões folhados a ouro também. E uma 5ª vara interna, que ficava escondida, unindo todos. Êxodo 26, 28, travessão central se estendendo de uma extremidade à outra, tudo bem guardado, tudo bem feito. Tábua de acácia, já ministrei para vocês, tábua de acácia era uma tábua dura, uma tábua cheia de nós, representando a corrupção da natureza humana, a dureza do coração humano, mas revestido de ouro, que representa realeza e divindade, apontando então para a humanidade e a divindade do Senhor Jesus. Como homem, ele compreende a dureza do seu coração, madeira de acácia, mas como Deus, ele é revestido de ouro, e por isso pode conferir a mim e a você posição junto dele, como reis e sacerdotes. Versos 31 a 37, Dani, dando um clique, está o véu e as colunas do tabernáculo. Versículo 31, o véu de tecido azul, púrpura, carmesim, linho fino torcido, com querubins bordados. A palavra véu significa separar, dá a ideia de separação entre o lugar santo, santíssimo. O véu fechava o acesso ao Santo dos Santos, fechava o acesso à presença de Deus. Apenas o sumo sacerdote, preste atenção aqui, apenas o sumo sacerdote uma vez por ano podia ter acesso no dia da expiação para levar o sangue do sacrifício pelos pecados do povo. A orientação era tão específica que Levítico 16, 2 vai dizer: o Senhor disse a Moisés, dize a Arão teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra. Porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Preste atenção aqui, o Santo dos Santos não era lugar dos sacerdotes brincarem, era lugar deles servirem. O véu, linho fino, tecido branco, colorido com azul, vermelho arroxeado, vermelho puro, bordado com querubins, impedindo o acesso às pessoas comuns. Mas Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20 vai dizer: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Na nova aliança, preste atenção nisso e receba essa palavra no seu coração. Nós temos acesso ao Santo dos Santos pelo corpo de Jesus, pela sua carne. Nós cantávamos, amados, a minha infância e adolescência, o véu que separava, já não separa mais. A luz que um dia
apagada, agora brilha. E cada dia brilha mais. Eu fico imaginando, olha para mim, o sumo sacerdote só uma vez por ano. Só uma vez por ano. Tinha que se purificar. Tinha que se guardar para entrar no Santo dos Santos. Agora o autor aos Hebreus vai dizer que nós temos ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele consagrou. Ainda aos Hebreus está dizendo o seguinte: porque não temos, 4,15, porque não temos o sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. O branco, véu de tecido, branco, linho, fino, representa a pureza de Jesus. O azul, a origem de Jesus. Sendo em forma de Deus, Filipenses 2, 6-8, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Jesus deixou o céu e veio até nós. O azul representa o céu que chega até nós. Vermelho arroxeado representa a realeza de Jesus. Ele veio falar do seu reino, que não era um reino político. Jesus disse a Pilatos, João 18:36, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Aleluia. E o escarlate, o carmesim, representa a encarnação de Jesus. João 1,14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E as colunas de madeira de acácia, recobertas com ouro, fixadas em suporte de prata. Jesus se tornando 100% homem, acácia, 100% Deus, ouro, resgatando cada um de nós pelo seu sangue, através dos suportes de prata. Em Mateus 25:51 vai dizer que o véu do templo, quando Jesus morreu, se rasgou em dois, de alto a baixo. Marcos 15:37-39 diz que Jesus dá um grande brado, e o centurião que estava perto, vendo que Jesus assim clamava, disse: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Olhe para mim, amados. A morte de Jesus foi uma iniciativa de Deus, para que eu e você hoje pudéssemos ter comunhão com Ele, sem intermediação de sacerdotes humanos. Essa verdade é tão taxativa que você precisa guardar no seu coração. Jesus não morreu na cruz, amados, por compulsão puramente humana. Na realidade, amados, os judeus, os romanos, fizeram parte de todo o processo, mas Jesus morreu por livre e espontânea vontade. O texto de Hebreus capítulo 4, versículo 14, vai dizer que temos esse grande sumo sacerdote Jesus, que penetrou nos céus. E que alguém que se compadeceu das nossas fraquezas. E hoje podemos encontrar em Deus misericórdia e achar graça, sendo ajudados em tempo oportuno. Em João capítulo 10, versículo 17-18, Jesus vai dizer: o Pai me ama, por isso eu dou a minha vida, para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Eu tenho poder para dar e tenho poder para tornar a tomá-la. Agora, amados, não há mais restrições. O Santo dos Santos não é mais aquele lugar. É um lugar aproximado.
Podemos entrar lá. Podemos chegar, como diz Hebreus 10, 22. Podemos chegar com verdadeiro coração, inteira certeza de fé. Tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Não há mais limites. Não há mais fronteiras. O véu foi rasgado. De alto a baixo, para dizer que a iniciativa foi de Deus e não dos homens. O que mais a gente pode levar para casa, amados, desta mensagem? Vamos às aplicações. Primeira, o tabernáculo pode ser considerado também uma figura, dando um clique, Dani, uma figura do crente. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 3,16: não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Tudo aquilo que eu lhes falei acerca da pessoa de Cristo, refletida no tabernáculo, pode ser também considerado uma figura nossa. Nós também, amados, temos uma cobertura comum. As pessoas nos olham como crentes em Cristo Jesus e vez por outra também nos tratam como qualquer um. Somente quando elas conseguem perceber a beleza de Cristo que está em nós, é que tudo parece sentido. Nós também, amados, como templo de Deus, como a habitação do Espírito Santo de Deus, precisamos viver uma vida de santidade. Precisamos viver uma vida também que reflita a pessoa de Deus. Leve a sério isso. Você é um templo. Você é também um tabernáculo. A segunda aplicação, amados, que eu quero trazer esta noite é de que Jesus foi o tabernáculo no qual habitava a plenitude da divindade. E é tão preciosa essa verdade, que eu queria ter mais tempo, amados, para delongar a vocês, por exemplo, aquilo que o autor aos Hebreus vai dizer no capítulo 1, versículo 3, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Jesus, o resplendor da glória de Deus, a expressa imagem dele. Colossenses 1, 15 a 19, amados, que preciosidade! Jesus, a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Jesus, essa grandiosidade, amados, toda essa riqueza e opulência do tabernáculo, representa o fato de que Jesus foi escolhido por Deus, o Pai, para empreender por nós salvação, e o fez por graça, não por méritos humanos, e ele, Jesus, é a glória de Deus encarnada. Olhamos para Jesus e vemos a beleza do Pai, a grandiosidade do Pai. A outra aplicação vai estar dizendo que o sacerdote só podia contemplar a glória de Deus se estivesse servindo. Eu disse isso para vocês. Se o sacerdote não podia passear no Santo dos Santos, era uma vez por ano só. Infelizmente, há muitos cristãos que nunca chegam a ver a glória de Deus porque nunca se dispõem a servir. Só pode ver a glória de Deus quem tem intimidade com Jesus.
Isso me faz lembrar, amados, aquilo que Jesus disse à família de Lázaro. Depois da ressurreição de Lázaro, João 11:40, Jesus diz àqueles homens e mulheres: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Olha para mim, por que você não está vendo a glória de Deus? Por quê? Porque você não crê. Está faltando intimidade. Está faltando serviço. Está faltando fazer algo para Deus. Faça algo para Deus e você verá a sua glória. Se creres, verás a glória de Deus. Outra aplicação: toda essa glória e opulência em detalhes tão precisos do tabernáculo são apenas sombras em relação ao que Deus tem para nós, os que somos da nova aliança. Hebreus 10:11 vai dizer: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Lemos o texto, compreendemos essa explicação, mas preste atenção, tudo é sombra. A beleza real é muito maior. É muito, muito maior. E daí vem a outra aplicação. Podemos participar da presença de Deus quando olhamos para Jesus. Você se lembra de Hebreus 12, 1 e 2? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando para quem? Para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Só pode participar da presença de Deus aquele que olha para Jesus. E isso casa com a última aplicação da noite. Deus se agradou em liberar a sua intimidade conosco por meio de Jesus. Efésios 1:5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito, o favor imerecido de sua vontade. Efésios 1, 9 e 10. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tantas coisas que estão nos céus, como as que estão na terra. Essa palavra beneplácito significa consentimento, licença, aprovação. Paulo está dizendo que o coração de Deus se favoreceu, se deleitou, em decorrência do prazer dele de rasgar o véu que nos separava da presença santíssima de Deus, ou do lugar da sua habitação. Sabedoria infantil, né? Uma criança estava olhando para o céu e disse assim: papai,
onde Deus mora? O pai pensou rápido e respondeu: mora no céu. E a criança perguntou: mas por que ele não coloca pelo menos a cabeça de fora para a gente poder ver como ele é? E o pai pensou, e o Senhor revelou para ele: meu filho, Deus não mostrou apenas a cabeça de fora para a gente saber como ele é. Ele se mostrou por inteiro através de Jesus, o seu filho. Preste atenção no que eu tenho para dizer para você. Talvez Deus esteja distante, aparentemente, mas Jesus é aquele que está perto. Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco. Por isso, amados, que mesmo entre os cristãos, há pessoas que falam muito de Deus e pouco de Jesus. E isso é o sinal de que falta compreensão do Evangelho. Porque falar de Deus, espírita fala, católico fala, muçulmano fala, até o ateu é ateu, graças a Deus. Agora Jesus, só pode chamar por Jesus aquele que compreende que Ele, dando mais um clique, Dani, permitiu livre acesso ao coração do Pai. Romanos vai estar dizendo, Paulo vai escrever aos Romanos: porque todo que invocar o nome de Jesus será salvo. Jesus é um nome precioso, amados. Eu quero que você saia daqui desta noite crendo nisso. Eu quero terminar com uma história fantástica de imperador, o último imperador de Roma ocidental, chamado Juliano. Mesmo de início ele professando a fé cristã, ele se tornou o inimigo dos cristãos em todo o seu período de governo. Várias vezes ele tentou restabelecer o paganismo em todo o império. Iniciou cruéis perseguições contra os cristãos, derramou muito sangue inocente, tanto é que a história o retratou e o registrou como Juliano, o apóstata. Há uma história preciosa que é compartilhada numa fonte, de que certa vez, antes de executar um cristão devoto, piedoso, Juliano perguntou ao homem: e agora? O que está fazendo o carpinteiro de Nazaré? E o cristão teria respondido: está cortando a madeira para fazer o seu caixão. Mais tarde, Juliano empreendeu batalha contra os persas. E segundo se afirma, compreendendo que a sua vida se esgotava, ele tomou nas mãos um punhado do seu próprio sangue e olhou para o céu e disse: você venceu, ó Galileu. Jesus, com este homem, com este Deus, com este Salvador, ninguém será considerado inocente, se não for através do seu sangue. Permitiu
permitindo-nos livre acesso ao coração de Deus, o Pai. Preste atenção, você pode ser um cara de caráter, de boas obras, ter uma religião, ter uma boa família, mas se você não crê em Jesus, jamais você verá a glória de Deus. Abaixe sua cabeça.